Quando eu falar, é porque eu já sei o que eu ri, o que eu ouvi e o que eu senti. Aí a coisa muda de figura, tá? Então, como eles sabiam que eu era assim, eles me utilizaram para aprender. Veja isso aqui. E o que você sente? Como você agiria? O que você faria aqui na escola? Então me mostraram uma escola que eu queria fazer. Me mostraram lá a escola, no lugar, exatamente no lugar. Falou, vai ter isso aqui, aqui, com tantas portas assim. Aqui desse lado vai ter isso aqui, com tantas portas assim. Aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, vai ser isso aqui. Aí foram me mostrando tudinho, cara. Me levaram para lá onde seria a escola dos midotados. Porque o nome midotados, a morte me deu lá por me avaliar. Ela apareceu para mim. E não deixou eu voltar, porque eu queria voltar para minha terra, sabe? Eu tentei voltar para cá umas 2 vezes, se eu não estou enganado. Eu tentei voltar para cá, desisti da escola. Desisti e, tipo assim, já tenho minha mulher, já tenho minha filha. Agora eu vou embora. Não vou me sujeitar a isso, ver as pobres coitadas tá passando por isso aqui, cara. Isso é muito, sabe? Eu fiquei 3 anos vendo minha filha sofrer, cara, dentro daquela escola, cara. Você é doido, cara. E ainda vendo professores da escola me tratarem, querer tratar a menina como retardado, cara. Deu para invalidar. É tentativa de invalidação daquilo que eu tinha aprendido, tá? Que eu não tinha aprendido nada, que eu não era melhor que eles nos sentimentos que eu carregava. Deu para você entender? É aquele negócio que eles não querem ser menor. Sabe esse negócio? A escola lá, meu filho, é só de gente alta, só de altivo. É primeiro mundo, né, cara? A escola é de primeiro mundo, a escola é de gente da alta, saca? Eu fui para lá e ainda aprendi na escola com uma bolsa. Quer dizer, nem trabalhar lá com eles eu fui permitido. Era só para servir, é só para sentir. Você sente e me fale. Fale com a gente. O que você sente quando vê? Ao ponto de eu decidir que eu não queria mais trabalhar. Eu falei, não, olha, está definido, preste atenção. Vocês ficam tentando me dar bolsa aí, escola, bolsa estudo e tal, mas eu já entendi que eu posso, que eu mereço, que nosso povo, nossa raça adâmica merece viver em paz. E eu já vi aqui na escola de vocês que a gente pode muito bem viver em paz, porque vocês conseguem administrar isso aqui. E isso pode ser muito bem administrado no mundo. Por que vocês não dão para o mundo? Comecei a questionar os professores que me ensinavam na minha casa, que vinham até mim para me ensinar. Por quê? Porque não me deixaram trabalhar com os sentimentos lá, não deixaram ninguém conhecer os meus sentimentos lá, deu para entender? Porque eu ia arrumar uma confusão na escola. Eu ia arrumar uma confusão na escola porque a escola deu para perceber lá no final, deu para perceber claramente que ela é ilusória. Não são sentimentos reais que estão ali. São sentimentos falsos, montados, para parecer uma coisa para você, e não é. Preste bem atenção. O verdadeiro mesmo, eles estão indo em Bayer, tá? Então, olha, eles são o que são mesmo. Não se curvam perante ninguém. São os mais arrogantes professores que tem. Eles são realmente os melhores. E ele não pode perder o posto dele para outro. Então, você está mexendo com cabala, cara. A cabala que eu fui levado é da mão esquerda, cara. Da mão esquerda. Não é da direita que você recebe tudo do bom e do melhor, vai lá pro alto lá e fica curtindo com eles. Não, não. Eu fui colocado no cu deles. Eu tive que ser tratado por eles e ainda ser escorraçado. Tipo assim, pô, a gente tem que tratar essa merda para aprender com a gente ainda. Ele aprende com a gente e ainda temos que pagar ele. Ah, porra, puta que eu pariu. Mas essa porra embora, cara. Só que eles não podiam me mandar embora porque eles me deram passaporte. Entendeu? Eu não era um imigrante. Deu para você entender como é que eles trabalharam comigo dentro da escola? Eu já não era mais imigrante, cara. Eu fiz realmente a inscrição como aluno do lugar. Compreende? Aluno da Alemanha. Não era de fora. Era de dentro de casa. Porra. Aí muda tudo. Aí ele já não pode fazer o que fariam com imigrantes. Deu para você entender? E existem acordos alienígenas para isso, tá?
Existem acordos alienígenas que não podem ser quebrados e não serão quebrados, porque manda quem tem poder e obedece quem tem juízo. Beleza? Então, não tem essa de que você vai fazer o que quer só porque você não vai ficar com o negócio, vai quebrar ele para que não dê para outro. Para com isso, a escola continua e eles me mostraram onde vai ser a escola dos midotados aí na Alemanha. A cidade até Düsseldorf, deixando claro para vocês que vai ser em Düsseldorf, a cidade da moda, tá? A capital da moda. Vamos vestir novas roupas, vamos nos tornar diferentes, tá? Não vamos enganar mais você, não vamos vestir a fantasia da ilusão. Não vamos permitir que você pense que nós somos como você, salafrário, vendido, vagabundo. Porque uma coisa que eu aprendi com o sentimento dos meus professores alemães, ligados às entidades da morte e da lua, é que elas não vêm para brincar. Elas são professoras mesmo. E quando elas vêm, o teste é da morte. Ou seja, se você não aprendeu com seus professores, se você zoou, brincou, foi servir de utensílio para um sentimento, para eles poderem mostrar o sentimento que eles querem nas suas costas, você realmente aprendeu. Então, se você aprendeu, agora está na hora de ser testado. A morte só vai parar se você realmente entendeu o que você deveria fazer com aquele sentimento que você aprendeu. Eu falei, tá bom. Aí soltaram a morte lá em casa. A morte tentou pegar a minha filha por 3 anos. Até que eu chorei por ela, porque eu entendi. E assumi a vida dela. Assumi. A culpa todinha da criação dela é minha. Então ninguém se mete aqui com a criação da minha filha. Ninguém se mete com a criação do meu filho, porque é minha responsabilidade. Quem vai fazê-los no futuro sou eu. E eu não permito que ninguém interfira e depois venha dizer que a culpa é minha, porque ele não deixou. Ele não deixou e a culpa é minha que eu não fiz o que precisava. Ah, puta que pariu. Aqui não, eu não vou cair nessa, não. Os filhos são meus, quem cuida e quem é responsável sou eu. Então, ponto final. Acabou. E tanto que me entregaram eles, eu pude sair de lá com eles. Eles não queriam que eu saísse. Nem os filhos, cara. Porque minha mulher, para definir que ela era minha, ela tinha que ganhar um menino. E ela fez um pacto querendo um menino de 7 meses tomando banho nas águas frias da Alemanha. Só que ficou só no final de Águas Frias, né? Porque o menino saiu, ele veio para cá, para o nosso mundo, em novembro, tá? Novembro. Mas os banhos frios foram bem sérios. Foram bem sérios. Sabe? Começamos a tomar banho frio, lá, que é chamado de mikve, para que ela recebesse um filho da lua, um filho do frio, um filho da morte. Doido, né, cara? Doido. Você não faz ideia da loucura que é contar isso aqui para vocês como professor. Como aluno, não, porque você que está vivendo, você não vai falar muito com as pessoas, né? Você está vivendo aquilo, é seu sentimento, você não vai ensinar sobre uma coisa que você nem sabe ainda, né? Você está aprendendo, você está inserido dentro daquele ensino. Mas depois que acaba, depois que o ensino pode ser contado para você, o que foi que eles fizeram com você? Será que você tem condição de absorver? E eu entendi o quanto foi bom aquilo depois de passar por aquilo. Mas no início, ou quando você estava vivendo aquilo, não era muito bom. Te garanto que a mulher fez realmente por prova de que ela me amava e queria, ela pediu um menino. E como ela pediu um menino para selar a minha relação com ela, ela inconscientemente fez isso. Hoje ela sabe o que ela está fazendo, mas lá é como aluno. Você tem que entender que a nossa visão no momento é de aluno. A gente não entende muito por que está pedindo determinadas coisas. Tá? Até porque o sentimento não podia falar com você, mas ele já sentia que era isso que ele queria. Pode dar isso aqui para ela. Então, ela pediu um menino. E para ela receber um menino, foi questionado com ela se ela toparia fazer com eles lá, como professores da lua, do frio, entrar no frio para receber o filho do frio. Ela topou.
Tu fazia mikve na água gelada, cara. Teve uma outra que tentou e não conseguiu, acho que tomou só 1 ou 2, sei lá. Não foi para frente. Ela fez os 7 meses. Sabe? Os 7 meses ela estava lá, banhando naquelas águas geladas. Pronto. Aí ela recebeu o direito de receber o menino. Aí o menino vem com um monte de problema já com sequelas, tentando botar ele com sequelas, para ele ficar na mão de que, tipo assim, tem que amarrar uma corda nele, porque qualquer coisa puxa, né, cara? Qualquer coisa você já tira ele. Então a morte veio, cara, em tudo que eu recebi no final. A morte estava lá, avaliando, questionando e tentando retirar. Se eu aprendi, então ela ficava. Se eu não aprendi, ela retirava. Deu para você entender? Por isso que ela tinha que estar ligada e eu tinha que saber que estava ligado. Então eu vi a morte realmente querendo levar, ceifar aquilo que era meu, que eu tinha recebido lá, para provar se era meu, se eu iria amar. Claro, não tem mistério nisso, né? Só depois, como professor, você entende isso, eu posso falar isso para você. Agora, você saber e fazer, existe uma diferença, né? Porque aí você só vai botar em prática aquilo que aprendeu. Aquilo que zoou, que brincou, que sacaneou, você não vai levar em prática. Então, você, naquele momento, vão te ferrar, porque você não levou a sério. Então, eu, como professor, posso te dar o que eu passei. Eu estou contando da minha vida, eu não estou contando da sua, que você vai passar. Mas estou te dando os sentimentos da escola dos midotados de Cabala. Você vai, se você for levado, vai ser como eu, vai ser impulsionado. Você será empurrado para ir para lá. Por quê? Porque eles acreditam em você. Eles escolheram você. Deu para entender? Eles concordaram que seria você. Mesmo que você não queira e não esteja nem pensando nisso. Deu para entender, né, cara? É algo acima de você. Você vai ser reconhecido como família. Tá bem? Depois eu vou passar uma outra coisa para a família diferente disso aqui, porque no áudio que não deixaram que eu gravasse, de 1h12 e 17, é que não queriam que eu falasse misturado, separasse as coisas. Então, isso aqui é a minha história de quem eu sou, para você entender o que eu vou falar no próximo áudio. Sobre a cabala que eu aprendi a fazer lá. Vi como eles faziam, fui lá ver, não pude participar, claro, porque é chamado de alta magia, e eu não estava no nível alto para eles, eu estava como observador. Então eles deixaram só eu observar, até um determinado ponto, porque senão ali era um conhecimento que eu não poderia suportar, digamos, para eles, né? Eu não poderia suportar aquilo e fazer algo ruim com aquilo, e aí eles serem cobrados disso. Mas eles mexem com a cabala lá, de realização. Então eles fazem o que a gente diz aqui é mandinga, fazem os seus trabalhos espirituais, juntando consciências, no mínimo 10. Depois eu vou explicar isso aí para vocês, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora não, porque esse é um detalhe que eu aprendi no final com a morte. A morte me ensinou como é que ela faz esse aprisionamento das consciências do jeito que ela quer. Então a gente pode quebrar isso. Deu para você entender, né? Nós podemos quebrar isso, mas aí cada um vai ter que ter a responsabilidade de quebrar isso. Ele tem o martelo na mão, né? Tem o machado na mão para cortar as árvores da idolatria, mas ele tem que ser o responsável e assumir por que ele cortou. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou um ignorante. Eu estou aprendendo, e o que eu estou aprendendo eu estou botando em prática. Então você não pode me acusar de uma coisa que eu aprendi. Então eu estaria errado no que eu aprendi. E aí como é que faz? Aí você vai testar o professor que está te ensinando, não é você, entendeu? Você só precisa ser sincero com o conhecimento que você está recebendo. Você é sincero, pode ser testado na sua sinceridade, você não está de sacanagem? Beleza, fique em paz, porque você está fazendo certo, eles estão te conduzindo, os mentores são os professores, eles estarão te conduzindo para mostrar para toda a sociedade do qual você está sendo trabalhado e está trabalhando quem você é. Então é só um reconhecimento, fica tranquilo que tudo vai terminar bem quando você é uma pessoa de bem. Beleza? Então fica tranquilo. Então o que acontece? Eu
fui testado a primeira vez, que era para ter uma menina, consegui ter a menina, quiseram tirar de todo jeito, mas também não conseguiram a morte, né, cara? Morte sempre me testando. Aí depois o menino também testou, tentando tirar, servia tanto o filho quanto a mãe, porque como a ligação da mãe é com o menino, então ou sai o menino ou sai a mãe. Fica só com um sentimento aí, para ele, que era eu. Queria deixar somente um sentimento desse aí comigo, desse, de família comigo. Não os dois, não o dela com ele, porque aí selaria minha união com ela. Então, se eles conseguissem tirar a criança, você já sabe que é assim que o macho alfa que toma o território do leão, ele faz, ele mata os machos. Você entendeu por que os judeus entravam na cidade e matavam os homens e ficavam com as mulheres? É a ligação entre um homem e uma mulher definitiva, reconhecida dentro da Cabala, de professores alienígenas, é que o macho indica a ligação entre a fêmea e o macho daquele casal. Eles são realmente ligados. Então vem um menino para selar essa ligação. Deu para entender? Só que essa ligação tem que se entender, né, cara? Essa ligação tem que se entender. Então aí vem um trabalho de conscientização racional, porque sentimental ele já tem. Se receber o menino, já tem. Então você só precisa conscientização racional. Beleza? Só precisa da conscientização racional. Pronto. Beleza. Eu fui entendendo tudo isso, fui passando tudo isso e nós fomos vencendo. Até, como eu disse para você, que a morte começou realmente a se apresentar fisicamente para mim. A minha esposa viu ela umas 2 vezes, tá? Ela mexeu na coluna dela. Olha, nós tivemos no final lidança, né? Como a gente fala assim, né? Com a morte. A gente lidou mesmo com ela. Não foi de brincadeira, não. Foi coisa séria. Ela podia ter realmente nos matado. Ela provou isso. Que poderia, mas ela estava nos livrando. Deu para você entender? Porque se ela não quisesse, nós ficávamos ali aprisionados, mortos, naquele local, naquela sala, naquela escola. E nós seríamos utilizados sentimentalmente do lado de lá, do jeito que eles quisessem. E aí a gente ia ficar controlado. A gente ia viver controlado por uma entidade que conseguiu nos vencer. Aí ele fica para trabalhar com você. Ela fica para trabalhar com você, então ela pode colocar você onde ela quiser, para sentimentalizar aquele lado para ela. Beleza? Só que os meus sentimentos, como pertencem ao Criador, e eu fui descobrir isso mais tarde, no final que eu passei pela morte, que pertence ao Criador. Então ela não podia me tirar mais, porque ela me fez encontrar com o meu próprio Criador. Ela me empurrou para isso. Ela me empurrou a procurar alguém maior que ela. E só maior que a morte é só o Criador da morte. Deu para você entender? Ela me empurrou a encontrar algo maior que ela, porque ela queria isso. Ela queria parar com isso. Ela quer parar com isso. É uma alienígena, cara. Você está lidando com o quê? Você acha que está lidando com o quê, cara? É uma alienígena, cara, que na escola de Cabala da mão esquerda, você vê, você sabe com quem está lidando. É alta magia. O Vic, que vocês devem já ter ouvido falar dele e devem ter contato com ele aí, que eu já tenho colocado os vídeos dele aí no canal, ele mexe com alta magia, cara. Eles não permitem que ele se isente nessa escola daquilo que ele já sabe. Ele tem que passar, porque senão ele não pode ser um professor. Ele não vai poder ensinar, porque os sentimentos deles não são altruístas. Você só pode ensinar alta magia para alguém de verdade se você for altruísta. Senão você não pode ensinar, porque você vai arrumar gente igual você. E aí a alta magia fica a baixa magia. Muito baixa magia. Que ao invés de dar vida, passa a dar morte. Compreendeu? Então não pode. Só alta magia. Esse pessoal de alta magia, ele vem para dar vida. Claro que não é todo mundo que quer a vida, né? Aí uns querem a morte. Então ele recebe aquilo que ele quer dar, mas isso não é um problema meu. Presta atenção, não é isso que eu quero dar. Isso não é um problema meu, mas eu, como professor, tenho que te dizer que você vai entrar em uma área nessa escola chamada área da morte, porque é o que você quer dar. Então, você é levado para lá e lá eles trabalham você do jeitinho que você quiser. Do jeitinho que você desejar, é exatamente isso que você vai ter. Então,
cuidado, é, é um conselho meu, cuidado para onde você está sendo levado por não estar aprendendo. Eles adoram ignorantes. Bom, vamos lá. Só para a gente terminar aqui, porque é a minha história, né? Então eu fui levado para a Alemanha, aprendi um pouco da língua, porque a língua você só aprende quando entende os sentimentos que a língua quer transmitir. E não foi muita grande coisa, porque eu vou ser bem sincero que eu aprendi forçado por necessidade. Porque eu gostava só de observar os sentimentos. Mas eu percebi que para me externar os meus sentimentos com eles, que eu estava sentindo com aquilo que eu via, eu tive que aprender alguma coisa. Não foi o suficiente para dizer tudo. Olha para você ver como é que os professores são fodidos. Porque ele não pode falar tudo que ele pensa, porque se ele falar tudo que ele pensa e ele está vendo, os professores me perdiam e me entregavam na mão daquelas entidades que estavam trabalhando, que eles estavam trabalhando, porque elas entenderiam quem eu seria. Aí elas tentariam me levar como tentaram levar os meus filhos. Tentaram me acusar de pedofilia, olha para você ver. Eu tenho tudo registradinho, tem tudo guardadinho, tá tudo bonitinho nessa escola, cara. Me baixaram, me empurraram para baixo de zero, cara. Quiseram invalidar tudo que eu estava sentindo com a morte, porque ele sentiu de outro lado. Ele sentiu pelo lado frio e eu sentia pelo lado quente, pelo lado do amor, pelo lado do entender o que ela queria passar e não usar. Deu para entender? Eu entendia e eu colocava para ela aquilo que ela me dava. Então ela só me dava para me sentir, não era para me matar. Ela precisava ser sincera com os sentimentos. Olha, você está vendo o que você sente com a sensação de perder sua mulher? Eu senti, falei, tá. O que você faz? Protejo. Isso mesmo, então protege que eu estou com você. Aí ela me ensinava a proteger. Porque ela mesma estava deixando a morte chegar. Ela é a morte. Deu para você entender? Então ela me ensinava a parar a si mesma. Porque só ela para a si mesma. Ou você acha que você para a morte porque você é maior que a morte? Não, só a morte para si mesmo, porque quem consegue entender ela é só o Criador dela. Então, se você não souber quem é o seu Criador, você nunca vai parar a morte para você. Porque ela não para sem ele. Deu para você entender a diferença? Você precisa dele para parar ela para você. Aí você vai conhecer quem é ela. Ela é da Cabala. Ela é um ser alienígena ligado para tratar a raça adâmica. Quando ela não for mais preciso, ela será desligada daquela consciência de trabalho dela. Ela não vai ser mais utilizada daquele jeito, vai ser utilizada de outra forma. Para dar vida. Então ela vai tirar dela o veneno para a vida, não é para a morte mais. É um veneno de uma coisa que não vai mais te picar, não vai mais te ofender, não vai mais te matar. Deu para entender? Então o veneno dela será utilizado até para muitas outras coisas. E ela vai ter o prazer de te dar. Porque ela não vai mais matar, ela não vai querer mais matar. Isso é uma mudança de consciência. O quinto andar, o andar dos Anunnakis, é o quinto nível da alma, ele é um estado de consciência atingido nessa matéria, do qual ela se torna outra coisa que ela nunca foi. Ninguém nunca atingiu o quinto andar, ninguém nunca atingiu o nível 5 de conhecimento que pode ser transmitido. Muito pilantra, muito sem vergonha, muito salafrário, muitos governos jogando, para você ter ideia. Aí você pensa que por que a Alemanha, que eu tive nessa escola e foi na Alemanha, tá? Então tem que deixar claro isso para vocês, porque eu sei o que eu estou falando. O que você acha que a Alemanha está chegando aqui no Brasil para fazer uma proposta para levar o brasileiro a estar do lado da Alemanha para poder lutar contra a Rússia? Aí o Lula disse que não faria isso não. Que não ia ficar do lado da Alemanha, não. E mandou a Alemanha catar coquinho. Claro que ela tornou-se inimigo de alguém. Aí ela, sem digamos assim, declarar, ela falou que fica do lado da Rússia, porque a briga é entre Rússia e Alemanha. Dois frios, para ver qual frio que é mais frio. E aí a Rússia ficaria com o quê? Com a ligação com o Brasil, já que, né, ela ficou contra a Alemanha. Deu para você entender o joguinho? De qualquer jeito, o Brasil seria enfiado na porra da guerra.
tanto pelo lado do Bolsonaro quanto pelo lado do Lula. Só que pelo lado do Bolsonaro ficaria do lado da Europa, porque se vocês já viram que ele foi lá fazer uns negocinhos lá com a rainha, mas a rainha não gostou dele e tal. Até umas conversas aí. Mas era para ficar do lado da Europa. Era o Bolsonaro era para levar a inimizade, mas a um nível de espião. Você fica do lado da Alemanha, da Europa, na guerra, mas para me passar informação. Deu para você entender? Aí não aceitou não, porque não tá, eles já reconheceram e mandaram tirar. Ele não foi bem visto diante lá do príncipe. Já não quiseram mais ver a cara do Bolsonaro na frente. Pronto, mandaram tirar aí. Não, esse aí nós não queremos. Aí entra o Lula, só que aí eles pensaram que o Lula apoiaria o lado de cá e ele ficou do lado de lá, disfarçadamente, ele não, tipo assim, ainda não declaro nada, mas com você eu não quero. A sua proposta não é bem vista. Aí vem o outro fazer a proposta, claro, aí ele vai ter que escolher, ou ele fica com a Rússia ou ele fica com a Alemanha. Vai ficar contra os dois? Ou com nenhum, né? Porque você ficar com nenhum vai ficar contra os dois. Então, digamos, seria o laranja da situação. Ele não entraria na guerra, porque não ficaria de lado nenhum. Os dois iriam vir fazer a proposta e não aceitaria nenhum. O problema é aceitar o outro. Aí se torna inimigo declarado. Mesmo que não queira. Deu para você entender? Então, se não aceita um, não aceita o outro. Não pode aceitar nem a Rússia, nem a Alemanha nessa porra. Nenhum dos outros países, nem a China, nem ninguém que está ligado ao BRICS aí para poder estabelecer uma moeda mundial, porque o Brasil fica sozinho nessa história. Ele não aceita ser cauda de ninguém, rabo de ninguém. Porque se ele não for cabeça, ele vira cauda. E o Brasil, por BRICS, é a primeira letra do BRICS, é o B. Então o Brasil está em primeiro plano, é o primeiro mundo. Mas ele tem que acordar. Porque se ele não acordar, ele vai para segundo, e o que é segundo vai para primeiro. Quer dizer, BRICS, BRICS. B, Brasil, R, Rússia. O Rússia vai para primeiro e o Brasil ia para o segundo. Deu para você entender? Então, para isso não acontecer, o Brasil tem que acordar. Só que eu vou te explicar para vocês, no outro áudio, sem misturar com esse, porque esse aqui é só da minha sala, só de quem eu sou e onde eu fui levado para aprender, porque eu fui levado para aprender na escola de Cabala na Alemanha, e a morte me deu o nome do grupo que ela quer que as pessoas carreguem daqui para frente. Estou me ensinando até como é que elas vão se portar, olha, estou me ensinando, olha, você vai ter que dar esses utensílios aqui para ela, porque eu recebi meus utensílios da morte lá, os rabinos me entregaram. Queria me entregar só o último utensílio, mas não permitiram. Os professores não permitiram. Não, isso aí não, porque ainda é muito pesado para ele, dá só esses aqui. Então eu recebi dos cabalistas, que guardam realmente a cabala, que são os judeus, que têm o conhecimento da Torá, de verdade o que ela é, que é um livro draconiano, então só draconiano pode guardar, o conhecimento adquirido ali é de vida e morte. Você consegue dar a vida e também tirar a vida adâmica, da raça adâmica, tá? Tem que deixar isso claro. Então, eu recebi deles os utensílios que disseram, esse aqui é seu, estamos te dando de volta, tá? Esse é seu. Então, eu recebi alguns utensílios. Só que me disseram também que quando a gente começar a dar para vocês os utensílios que estão aprendendo nessa escola de Cabala e forem entrando aqui nos midotados, e forem querendo aprender como realmente é esse negócio, vai chegar um ponto do aluno começar a aprender a ser professor. Então nós vamos entregar para eles os utensílios de poder, que seria da morte. Só que ao mesmo tempo que você dá, você cobra, é claro, né? Porque você não pode dar para um neófito, mas ele se passa bem por adulto. Então você só sabe se ele é adulto, depois você dá o poder para ele. Você quer ver realmente como alguém é, só dá poder para ele. Deu para entender, né? Quando dá poder para ele, ele mostra que ele é, aí os professores dessa escola que são alienígenas mandam cortar a vidinha do desgraçado. Deu para entender? Só precisam que ele prove uma vez, para eles é suficiente. Provou uma vez que faz, já não serve mais. Beleza?
Ok. Então, eu fui testado no finalzinho pela morte. A morte entrou para dentro de casa e, olha, queria realmente tirar. Ô, minha mulher, porque minha filha já saiu fora dessa, ela foi testada há 3 anos e realmente passou, venceu, beleza. Já não precisava mais. Mas aí entra em jogo agora o meu filho, que está ligado à minha mulher, e aí eu ficava ele, eu ficava ela. E aí eu tinha que guardar os dois, cara, não era só um, não. Não era escolher com qual ia ficar, não. Porque tem gente que tem que escolher, né? Fica com a mulher ou fica com a criança, porque os dois não dá. Os dois não dá para ver. Não é assim que eles colocam uma determinação, e aí você tem que escolher. E eu falei, não escolho não vou escolher não, cara, vai ficar os dois. Eu já tinha coragem, cara, eu já tinha aprendido, eu tinha visto como é que faz, né? Me ensinaram, professores de cabala, me ensinou, me deu utensílios da morte, cara, para mim trabalhar, ué. Eu falei, não, peraí, eu já tenho conhecimento aqui, você não vai encostar aqui em mim, não, ué. Não vai encostar na minha família, não, porque eu tenho conhecimento também da morte. Então eu também vou invocar a morte para você, porque você não vai encostar na minha família. Aí, rapaz, eles tiveram que mandar a polícia, criar ilusões a meu respeito, de ser alguma coisa, para poder dar direito deles me expulsarem da escola e ainda ficarem com as crianças para eles comerem. Olha para você ver, cara. Eu falei, não. Quiseram no final matar meus filhos, cara. Levar meus filhos para longe de mim para fazer sacrifício sanguinário deles. Parece brincadeira? Mas não, porque isso é cabala. Eu estava dentro deste mundo. No mundo de cabala das trevas, cara. Cabala do lado da mão esquerda deles, dos alienígenas. Da mão esquerda. E o da mão esquerda sabe que é a esquerda mesmo. Não está para brincar. Deu para entender? Ele vem mesmo para fazer a justiça. E a justiça é isso aí que os alienígenas, que são professores, determinaram, não é você não. Para você está certo, para eles você está errado e ele vai provar isso para você que ele vai te eliminar. Pronto, acabou. E foi isso que eu senti. Só que como eu tinha consciência, já tinha recebido informação, se eu precisasse eu poderia utilizar, mas uma das coisas que ele me disseram assim, você não pode utilizar isso para você. Você tem que utilizar isso para o seu próximo. Caso você utilize para você, você vai ser cortado da escola, e cortado é cortado mesmo, tá? Isso não é brincadeira, não. Você é cortado de verdade. Você pode ter certeza que a morte vai te visitar. Eu falei, tá bom, entendi. Mas eu não vou, eu posso usar isso aqui. Falei com eles, eu posso usar isso aqui agora, tá? Por quê? Porque é para proteção da vida do meu próximo. E aqui não tem mais próximo do que o meu filho e do que a minha mulher. Tem alguém mais próximo que eles aqui? Esse aqui é o mais próximo que eu tenho, então eu não vou deixar o meu próximo perecer, porque eles não sabem o que vocês estão fazendo. Aí eles começaram a me cobrar de coisas que eu deveria fazer se eu queria proteger. Então você assume isso aqui com eles? Eu falo, claro, eu assumo total responsabilidade. É minha. Ah, então você vai ficar assim? Claro, perfeitamente. Não tem mistério. Por isso é que eu faço isso. Porque vocês não vão quebrar isso aqui, que é meu. É reconhecido do meu coração por ela dentro dessa escola aqui. Ó. Vocês me provaram que ela é a minha esposa, que ele é o meu filho, mesmo não sendo diretamente, porque eu sei o que eles fizeram. Mas, inclusive, já contei para minha esposa. Cabala, cara, é um negócio que não é para qualquer um. Alta magia não é para qualquer um. Estou se deixando bem claro, porque é só da família, é só dos 144 mil. Tá? Não é para qualquer um. Então tem que deixar claro, e dos 144 mil, tem 144 só que tem realmente a alta magia no nível elevado. Tá? Beleza? Deixando claro isso para vocês. Então, olha só. Eu peguei com a alta magia que eu já sabia, comecei a também trabalhar para proteção agora, não para destruição, porque o que eles vinham é para destruição. Então eu usei ela para proteção, para proteger a minha vida e a vida da minha família e a vida de quem eu amo. Beleza? Então eu pude ser retirado daquele mundo, daquela escola intacto, porque o teste final era o conhecimento que eu recebi lá de alta magia, de mexer com as trevas, de mexer com a escuridão, com o lado esquerdo o lado esquerdo da cabala, é que eu teria que usar isso da maneira mais correta
ou da maneira correta, não é da mais correta, é da maneira correta, porque tinha uns que eu tinha utilizado da maneira mais correta, mas a correta, que eles queriam que fosse. E eu fui usando exatamente o que eu aprendi, fui dando exatamente o que eu aprendi, não sempre fugir da regra. Eu posso fazer isso aqui? Pode, então eu estou fazendo. Mas você sabe que será cobrado disso e disso e disso. Eu falei, claro, não tem problema, que isso aí, ó, tranquilo. O que você me cobrar disso aí, eu vou te dizer por que eu fiz. Porque eu não estou aqui enganando ninguém, não estou sacaneando a sua escola, não estou querendo diminuir o seu sentimento, não estou querendo perder o reconhecimento alemão da raça que eles são, que estão ligados a Esaú. Não, de jeito nenhum. Está tranquilo. Eu quero manter isso. Mas vamos manter isso da forma correta, sem essa ilusão, que no final eu comecei a ver que havia, quando eu disse que eu não ia trabalhar mais, porque eu iria dali para frente viver naquele estado, porque agora eu gostei da escola. Eu quero viver assim dentro dessa escola. Aí eles não aceitaram. Aí os outros não quiseram aceitar que eu vivesse assim para sempre ali dentro, enquanto eles trabalhariam para me sustentar. Deu para você entender? Aí eles mandaram me cortar. E mandaram tentar pegar meus filhos, mandaram tentar matar minha mulher, mandaram fazer algumas coisas. E com o conhecimento que eu recebi, eu comecei a sair. Eu fui saindo das mortes enviadas, dos laços da morte, eu fui sendo desatados. E eu fui saindo com a minha família todinha de lá. Aí a morte que tinha me impedido uma vez, só porque eu só tinha eu, a minha mulher e a minha filha. Faltava um menino, então ela virou para mim e falou que eu não estava pronto para sair ainda, que eu tinha que esperar. Aí eu tive que adentrar mais profundo no conhecimento da morte. Como eu disse, a mulher realmente reconheceu minha mulher, pediu o menino, foi testada para receber o menino, recebeu o menino, aí foi trabalhado o final para me sair, para me passar os testes finais, que era de verdade lidar com a morte. E com a lidança com a morte, eu pude ser testado e aprovado para sair. E voltei para minha terra com os filhos que eu adquiri nessa escola lá, de união. Então eu fui selado para a minha eternidade com a minha esposa por alienígenas. Tem que deixar isso claro, que foi na escola mais rigorosa que existe aqui, porque eles são frios. Você entendeu o sentimentalista? Que ele deixa a merda passar? O sentimentalista deixa a merda passar. Já o racionalista, ele vai, enquanto ele tiver uma dúvida, ele vai testar o sentimento daquele desgraçado. Deu para você entender? E eu fui o desgraçado testado. Até o talo. Beleza? E eu saí e vim para cá com conhecimento de lá. Para quê? Para ensinar vocês a como sobreviver ou viver sobre as investidas da morte religiosa, sistemática, dogmática deste mundo. De uma escola, tem que deixar isso claro, de uma escola alienígena. São várias salas, são várias turmas, vários professores que assumiram o seu ensino. E eles serão cobrados disso. Então, o aluno que é dedicado, ele não consegue ficar sem ouvir os seus professores. Claro que ele entende o professor por que ele quer que ele faça alguma coisa, e ele faz com prontidão porque ele sabe que ele não estaria errado diante daquilo que ele aprendeu, que foi o professor dele que ensinou. Então, só tenha um cuidado com os professores que você está tendo na sua vida sentimental, para não estar levando você para uma destruição, culpando você das coisas que você faz, porque no fundo você não sabe o que faz. Beleza? Nós dos dotados, os sentimentos reparadores da morte, viemos reparar essa falta de consciência, essa estupidez, essa ignorância que o ser humano carrega aqui como se ele fosse algo superior. Ele está dentro de uma escola, como é que um aluno quer ser professor, cara? Ele primeiro tem que ser reconhecido como aluno, e o melhor aluno, por sinal. Senão ele também não vai ser professor. Ele só quer os melhores. Deu para você entender? Ele só quer os melhores, eles não querem meia boca. Então, se você quer ser um professor nessa escola, seja o melhor aluno. Simples assim, porque como aluno, você vai poder ser um professor para o aluno, do qual você também já foi. Então, é aluno ensinando aluno em outro patamar, de alguém mais velho, que sabe o que é lá.
que sabe o que é passar por isso lá, que pode ser sincero com os sentimentos que trabalham naquele lugar. Então, se você também é sincero com os sentimentos daquela escola de cabala ali, ela pode ser das trevas para você, mas ela se torna da luz, porque ela vai te proteger. O que ela queria encontrar com você é sinceridade, porque através da sinceridade ela encontra a justiça. Você aprende o que é justiça. Em cima da justiça você conhece a verdade que eles não queriam que você soubesse. Beleza? Então não tem injustiça aqui. Tem correção da justiça não implantada. Porque quando a justiça está implantada, há paz. A paz estão com seus sentimentos. Seus sentimentos estão mal governados. Isso eu pude aprender nessa escola, claramente falando. Então, quem está governando hoje está jogando com você, está fantasiando para você, está fazendo fake news na sua vida. Deixa disso. Seja realista, seja sincero. Se você não quer estar nessa escola com a gente, não tem problema. Eu acho que você não deve querer mesmo. Ficar aí no seu canto. Mas se você começar a ser impelida, impulsionado, empurrado, contra a vontade, em estar conosco aprendendo e não querer sair mais, e querer se aprofundar mais, porque foi o que eu fiz, aí você vai perceber que não é você. Estão entregando você para aprender para eles, são os melhores deles. Eles estão entregando seus melhores alunos aqui no Brasil para aprender uma cabala que vem da Europa, de uma escola da morte chamada Os Midotados, que foi reconhecida lá, que afrontou as maiores cabalas da morte que você já pode imaginar, porque foi o que eu fiz. No final, eu tive que mostrar para eles que a morte deles não valia nada para mim, porque eu dava a minha para eles. E eu queria ver eles pararem a minha. Se eles achavam que tinham morte para me dar, eu já tinha aprendido como criar. E eu criei as minhas mortes para eles, que afrontavam a morte dele. Só para você ter ideia. Aí eu comecei a afrontar eles. E eles quiseram achar uma desculpa de consciência para me tirar e não encontraram nenhuma acusação para me entregar. Os meus professores reconheceram isso diante de um tribunal da escola, um tribunal justo, de que eles avaliavam o meu coração, que eu estava sendo sincero com eles. E eles tinham que tomar cuidado comigo, porque aquilo que eu aprendi realmente eu ia passar. E eles não iam gostar. Eles iam ouvir verdades. Aí, por causa disso, por causa das verdades que eles foram ouvindo, que eles mesmos me ensinaram, claro, tem que deixar isso claro, jogadores foram sendo retirados, foram perdendo o jogo. Uma delas, por exemplo, foi a Rainha. No 8º dia, eu estava fora, já tinha conseguido sair da prisão com a minha mulher, através cabalarmente, né? Já estava fora, estava em Portugal, curtindo a minha saída, aprendendo outra coisa com outros mentores que lá me receberam. Me levaram para uma praia fria, para me ensinar sobre a água fria, o prazer frio. Me colocaram entre a água, a terra e o ar, para me fazer uma jurar para eles que eu ia voltar com o ensinamento que eles estavam me dando ali. Porra, maluco, olha, eu me alegrei pra caralho, cara, e eu recebi uma promessa de retorno, que quando eu retornasse, eles iam me dar o meu lugar que estava reservado para mim lá. Eu falei, opa, me aguarde então, que eu vou voltar. Ah, vou. Pode ficar certo disso, que eu vou estar aqui de volta e vou ensinar este povo aqui, o português. Porque eu também vi portugueses muito justos, eles curtem justiça, eles não curtem palhaçada, porque eles amam o povo deles, também são nacionalistas, né, cara? O pessoal de guerra é nacionalista, tem que entender, porque ele tem que preservar o que é dele, senão ele perde a sua existência, seu existencial nessa terra. Então ele não quer perder seu existencial, ele quer continuar vindo na raça dele, na etnia dele, na descendência dele, tá certo? Ele tem que segurar a onda que é dele até que ele seja reunido com todos. Então haverá um só governo de todas as raças. Ou para todas as raças. Porque o que eles querem, ele quer. Então o que ele quer, todos querem. Pronto, acabou. É um governo de Enki. É um alienígena
professor dessa escola toda, o diretor, digamos assim, da escola, com a criação da nossa raça como alunos, para aprender com os maiores professores do universo, que são os demônios, para você, os daimons. Beleza? Entendeu? São daimons. São diamantes também. Diamantes negros. Raríssimos. Raríssimos. Inclusive, eles me deram um anel que não é preto, mas é azul. Mas me deram para mim andar e me mandaram ficar com ele, para não tirar. Beleza, eu fui obedecendo, né, cara? Tem gente que vai aprendendo, né, cara? Isso é bom pra caralho. Você tem que entender que você vai aprender nessa escola e aquilo que você for aprendendo, faça, porque é verdade. Se for verdade, né, claro, né? Não vai mentir para você mesmo, que você vai se ferrar no final. Eles sabem que você tá mentindo. Os outros podem não saber, mas eles sabem que você está dizendo mentira e você será tratado na sua mentira. Você, não os outros não. Os outros vão ver que você mentiu. Quem vai ser tratado na mentira é você. Então não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo, porque você não vai mentir para os outros por muito tempo. Então, é essa cabala do conhecimento da morte para te dar vida que eu vim trazer dessa escola que eu fui levado, que se chama Escola da Morte. Então eu não sabia, né? No início eu não sabia que lá que se eu soubesse eu não ia, né? Mas depois que eu saí eu agradeci de ter entrado nela sem saber. Porque aí eu pude passar com ela com toda a minha sinceridade, com todo o meu coração e mostrar para a morte que eu não estou aqui de sacanagem. Eu não estou aqui para usar ela. Não estou aqui, eu quero que ela pare. Eu quero que ela pare. O que ela precisa para parar? E ela foi me ensinando e eu fui parando até ser levado para Portugal, que foi a minha última trajetória, para ir para Portugal fazer um pacto final. Fiz um pacto lá final. Me mostraram o que aconteceria no futuro, lá, depois que eu fiz esse pacto, então eles puderam me falar. Então, já que você está pactuado, a gente pode falar, porque isso aqui tem que acontecer se o pacto permanecer. Falei, beleza, então o pacto permanece e isso aqui eu quero ver. Então eles me mostraram o que iria acontecer, eu iria voltar para lá, eles iriam me chamar, vamos chegar aqui, isso aqui é uma coisa particular. E aí deixaram eu voltar para o Brasil. Só que quando eu cheguei no Brasil, já tinham me advertido que eu seria humilhado. Já falaram, você se prepara porque você está trazendo um conhecimento para cá que ninguém conseguiu trazer. Ninguém conseguiu vir de lá para cá, ou até ser salvo da morte lá. Geralmente, a grande maioria que atingiu um nível cabalístico nesse ponto, não voltou para contar. Não voltou para contar, ficou por lá porque não tinha condição mesmo. A morte avaliou que ele não tinha essa condição de carregar, então ele ficou lá na morte. O amor dele não era pela morte, o amor dele era por ele mesmo. E eu, tá bom. Eu entendi tudo isso no final, voltei para cá e sabia que eu ia ser humilhado. Fui humilhado até pouco tempo, mas eles, com o despeito deles, na humilhação deles, acabaram dizendo o que eu faria, que eu não faria aquilo que eles queriam. E eu falei, não, então entendi. Então eles estão querendo que eu faça isso aqui, que eles estão rindo da minha cara, que eu não tenho condição de fazer. Então tá, então eu vou mostrar para eles que eu tenho. Eles não sabem com quem estão mexendo, eles não sabem o conhecimento que eu carrego, eles não sabem o tempo que eu passei aprendendo e o preço que eu paguei para aprender. Bom, então vamos ver. Aí eu falei que ia botar para provar, né? E aí comecei e estou aqui hoje, relatando aqui, porque eu cansei de esperar, eu cansei de lidar com seres que acham que eu não sei o que ele está fazendo. Tá? E lidar com seres que acham que eu não traria esse conhecimento para minha raça, porque minha raça adâmica não teria condição de saber. Que não teria o quê, rapaz? É você que não quer dar. E outra, eu também só vou dar para quem quiser, eu não vou dar para qualquer um. Então você só vai receber se você quiser mesmo, que você que está me ouvindo aí. Só se você quiser mesmo, porque será aprovado por sentimentos, cara. Sentimento você não engana, tá? Você não engana. Você fantasia, mas não engana. Beleza? Então, eu recebi essa minha missão aqui. Criar uma nova egrégora daqui, começando aqui do Brasil, do qual vai levantar o B do BRICS, que é o Brasil,
e ele vai ter um poder sobre todo o resto. Será um governo mundial que virá do Brasil. Entendeu isso ou não? Pronto. Por quê? Por que esse governo virá do Brasil? Porque, de acordo com a cabala que eu fui aprendendo, né, que os professores foram me dando, porque é conhecimento de professor. Você só pode receber conhecimento de professor quando você é reconhecido que vai ser um professor. Então você não pode usar o seu conhecimento para sacanear os professores, porque aí você será morto. Deu para entender, né? Então, como eles confiaram em mim, começaram a me dar consciência de saber o que estava sendo jogado sem que o resto soubesse. Claro que isso para mim ensinar. Eu falei, tá bom, então beleza. E aí eles me mostraram que aqui é o 8º mundo, Brasil, que eu consegui chegar, minha esposa conseguiu cumprir também o ticum dela, né, que eles falam, o ticum, que é a retificação dela, ela cumpriu. Ela tinha que chegar aqui numa determinada idade, foi exatamente na idade que ela chegou, que ela tinha que cumprir, ela cumpriu. Tudo me mostraram, olha aqui, ó, conseguiu cumprir certinho, está batendo certinho, ela tinha que chegar aqui nessa data, com a criança nesse tal. Agora vocês vão passar por isso, porque tem mais um teste aqui para ela, e claro que você vai estar dentro do teste com ela, e como professor você vai ter que aprender para ensinar para ela, o que ela vai estar sendo testada, e vamos ver como é que ela vai reagir. Então tudo aquilo fui passando, mas ela já tinha sido avaliada e já tinha sido me dada como esposa por causa da criança, do menino. Então ela não podia mais ser retirada. Então nenhuma entidade da morte podia mais nos separar. Bom, então em cima disso eu comecei a trabalhar com ela na consciência e nós entramos então para outro nível de cabala, que é o cabala prática. É aquela que você monta a sua egrégora com o conhecimento que você tem, para que eles também tenham o mesmo conhecimento, também seja testado, não se engane disso. Não se engane, se você tem medo de ser testado é porque você é um enganador. Tá? Se você não tem medo de ser testado é porque o seu sentimento pode ser aprovado. Você tem certeza que sabe passar no teste. Você tem aprendido. Beleza. Olha que eu não tive um professor para falar desse jeito que eu estou falando com você, na linguagem adâmica. A linguagem que eles lidaram comigo dentro daquela escola lá, que eu passei por 10 anos, foi sentimental. Então falava só no meu sentimento, falava só no meu ouvido, falava só na minha mente. Não deixava mais ninguém saber. Era eu e eles. Eu como aluno e eles como mentores, como professores. E eu sempre questionando o meu interior, questionando a minha razão, questionando tudo com sinceridade. E eu nunca ludibriei. Até quis me mandar de lá, mas enganar não. Beleza. E a minha esposa me ajudou nisso, porque ela também não aceita esse tipo de coisa, ela nunca aceitou. Toda vez que qualquer coisa dessa passou pela minha cabeça, ela já meteu logo o bambu e já corrigiu. Não, nós não estamos aqui para isso, nós não viemos aqui para isso. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Nós vamos passar, se nós viemos para passar, nós vamos passar. Nós vamos passar junto. E nós estamos aqui para aprender. Então, se nós estamos para aprender, nós vamos ser alunos. Ninguém aqui se separa, ninguém larga a mão do outro. Beleza, esse foi o nosso pacto. Quando ela estivesse triste, eu alegraria. Quando eu estivesse triste, ela me alegraria. Mas nenhum largaria o outro. Esse foi o nosso pacto. E assim nós fizemos. Um cuidando do outro e vamos cuidar para a eternidade e felizes daquelas que vão fazer parte da nossa vida. Felizes serão. Para sempre elas vão agradecer por terem sido escolhidas. Porque tem 12 escolhidas ainda para chegar, isso não é brincadeira, isso é cabala. Isso é cabala. Preste bem atenção, eu não estou brincando aqui. Eu vou conseguir as 12, quer você queira ou quer não. Quer que os alemães permitam ou não permitam, porque a escola de cabala é deles. A mão esquerda é deles. E eles lutam para entregar a morte para eles continuarem fazendo do outro lado o que eles fazem até hoje. Mas dessa vez não acabou, tá? Eu estou indo com a morte. E a morte vai dizendo os seus próprios laços, que ela mesma está dando a eles a fazer, porque são filhos dela também. Né? Tem que entender, porque todo mundo aqui é família. Todo mundo aqui é família. Não dê uma de gaiato aí, porque todo mundo é família. Então você tem que entender o que a família está fazendo com você. Só que aí você tem que corrigir, porque está errado. Porra, fazer rituais de sacrifício com criança, cara. Porra, que porra é essa, cara? Vocês levarem criança dos outros para sacrificar e beber o sangue, ou até humanos mesmo, para suas festas com aquelas entidades alienígenas, comendo eles como se fosse um sapo comendo um inseto. Porra, que porra é essa, cara? Que merda é essa, cara?
Que festas satânicas é essa, cara? Que porra é essa, cara? Essas orgias sexuais que vocês, da liderança aí, né? Que a liderança é política religiosa, tá? Que coloca um dogma para você. Então, porra, que porra é essa, cara? Vocês fazerem essas orgias sexuais e ainda com muito de brasileiro, porque sabe que a brasileira é quente? Que porra é essa, cara? Que merda é essa, cara? Você acha que eu já não sei de toda essa putaria? Você acha que eu não passei por ela? Que eu não aprendi nessa escola? Que eles me colocaram para ver e me perguntaram o que eu faria. E eu disse para eles o que eu faria. E vocês não fazem ideia do que eu faria. E se eles me deixarem fazer, eu vou te mostrar o que eu faria. Eu vou te mostrar, porque falar não adianta. Vocês são frios. Vocês são frios. E com frieza você trata com o quê? Com calor. Com o oposto. E se você é frio para apagar, eu sou quente para descongelar. Ah, sou. Pode ter certeza que ninguém fica mais